fiquem à vontade e também fiquem à vontade. Não precisa me identificar, nada, só ir falar direto. Bom, é o seguinte, eu sempre quis ser professor, então eu me formei na Unicamp para trabalhar como professor. E eu consegui uma bolsa de estudos, fiquei mais 3 anos fazendo o mestrado, né? Esperando um concurso, porque sempre que eu tentava pegar aula, eu era o último classificado, porque recém-formado, né, não tinha título, essas coisas todas. Então eu consegui a bolsa de estudos, CNPq, e fiquei fazendo mestrado. Daí houve o concurso. Depois de 10 anos aconteceu um concurso para professor. Fazia 10 anos que não havia nenhum. Eu então fiz o concurso, consegui passar, né? Foi um concurso muito difícil, passaram cerca de 10% dos inscritos apenas. E daí eu assumi uma escola na Vila Costa e Silva, um bairro de periferia de Campinas, que era a escola mais próxima da Unicamp, onde eu ainda estava estudando, fazendo o curso de pós-graduação. Daí eu vi que a pós-graduação não tinha nada a ver com aquela realidade com os alunos, então eu peguei e parei o curso de mestrado, obtive os créditos, parei e comecei a trabalhar na escola como professor. E daí, chegando na sala de aula, eu vi que não era suficiente trabalhar na sala de aula para que a escola melhorasse. Então eu me filiei à POESP com o primeiro olerite que eu recebi. Está lá a filiação. Isso aí foi em 1977. E logo naquele ano já houve uma reunião de professores aqui em Campinas em que a gente começou a discutir os problemas da categoria, né? E a gente pretendia propor uma assembleia para o nosso sindicato, que era, naquela ocasião, uma associação. Não é permitido que o funcionário público se associasse em sindicato, né? Foi diferente da B e meu, né, B? Nem sei se... Acho que nós nunca conversamos sobre isso. Porque quando eu cheguei em Campinas, eu procurei o sindicato para me filiar. Porque lembra que a gente estava naquele processo de greve? Você aqui, eu em Palmeiras. Isso mesmo. A gente dependia de comando de greve. Isso, eu precisava ir a São João da Boa Vista. Pedir para o comando passar na escola para conversar com os professores. Eu não tinha nem comando. O que é isso? Pirassununga, foi em Pirassununga. O meu foi então, quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu procurei a PUESP. Quando eu cheguei em Campinas. Foi com a Elza Bittar. Isso, a Elza Bittar fazendo limpeza na PUESP. Fascinando. Daí começou o movimento dos professores, em que Campinas fez parte através desse pequeno grupo de professores, né, que foi aos poucos se ampliando. Em 79, né, 2 anos depois, a gente fez a nossa... Aliás, em 78, um ano depois, a gente fez a nossa primeira greve, que durou 14 dias ou 24, não tenho certeza, e a gente já conseguiu alguma coisa. Mas forçando a entidade a tomar posições, porque a entidade não tomava posições, inclusive aceitou o reajuste que o governo tinha dado anteriormente, que era de 27%, sendo que nós tínhamos uma perda de salário da ordem de 89%, né? Então, nós percebemos também que uma das lutas importantes era conseguir o sindicato. Quer dizer, naquele tempo, a associação, que ela não era um instrumento de luta que estava nos ajudando. Ela precisava ser um instrumento de luta, era um instrumento de luta legítimo, e ela não estava sendo. Então, a gente se articulou para formar uma chapa de oposição, né? A chapa 2. E aí nós nos movimentamos bastante, nos organizamos bastante, houve eleição e a nossa chapa ganhou. Então,
Então, mas embora eu nunca participei na Unicamp como membro de centro acadêmico, isso não, eu participava, eu era da base, eu ia nas assembleias, nas mobilizações, eu não era, nunca fui dirigente, né? E esse primeiro congresso que eu participei em 83 da PUESP, eu fui para o congresso. E aí, engraçado que eu votava, ora com um grupo, ora com outro, votava com a Tribuna Operária, que era do PCdoB, votava com o pessoal da chamada Articulação, que era o grupo majoritário da PUESP, né, da diretoria da PUESP. Eu votava, ora com naquela época era a Convergência Socialista, né? Enfim, então tinha os grupos, a discussão, e eu achava aquilo foi um processo, uma aula, né, sindical de cidadania, de participar do congresso. E aí, na hora do almoço, sempre os grupos chamavam para participar das discussões, queriam se organizar para interferir nas votações, nas teses do congresso da PUESP. E ora eu ia num grupo, ora eu ia no outro, engraçado, e eu queria saber sobre tudo, tinha curiosidade, mas não entendia direito quais eram as diferenças, o que tinha por trás, quais eram as concepções diferentes ali, né? E aí, na volta do congresso de Osasco, a PUESP alugou ônibus aqui de Campinas, nós fomos no ônibus e foi todo esse pessoal, Ronaldo, Tereza Soler, a Beatriz, Sônia, Eliana Zago, era todo mundo junto, né? E aí, na volta do congresso, eu lembro que eu perguntei para Eliana Zago, falei, escuta, eu queria entender que história, qual é a diferença desses grupos, eu não entendi, ora eu voto com um, ora eu voto com outro, ora eu voto com outro, né? E ela falou assim, olha, vamos fazer uma coisa, Linda Bel, tem várias professoras aí fazendo a mesma pergunta que você, então nós vamos montar um grupo de estudo. Nós vamos estudar sobre as correntes da PUESP, vamos discutir, vamos estudar, vamos conversar sobre isso. Aí depois a gente se permitia fazer alguma comida na casa de alguém, tomar uns vinhos, goró e dar uma relaxada. Na minha casa várias vezes, na casa dos meninos, do Lourenço do Mané, na sua. É. Nossa. E o Armando foi um grande companheiro, era de matemática da rede estadual. Muito companheiro. Ele se suicidou. Se jogou no Rio Sena. Mas muito, é um grupo bem unido mesmo, né? Também nunca mais vai existir, viu? Vocês me desculpem, mas eu sei que é... Outros tempos. Sindicato nenhum mobiliza mais. Não. Como aquela época. Acontecimentos daquela época é uma rotina de dar as aulas, nos fins de semana ir para as passeatas, ir para viajar, para convencer as escolas que não estavam paradas ainda a parar. Então tem algumas histórias muito incríveis, porque, por exemplo, Campinas, como uma cidade grande e que tem várias cidades, vamos chamar de satélites, assim, que não são tão populosas, então Campinas tinha a obrigação de trabalhar essas cidades menores e ir até lá para convencer o pessoal, para participar das greves. Então a gente tem alguns lances muito incríveis, né? A gente ia ou de ônibus ou naqueles carrinhos nossos. Eu, por exemplo, fui para Jundiaí num Volkswagen, nós apertados no Volkswagen, a gente chegou à noite em Jundiaí, a reunião dos professores era num sítio. Custamos para achar o sítio de noite, né? Estava numa porteira, assim, numa espécie de celeiro, o pessoal abrindo a fresta da porta, porque naquele tempo, né? Naquele tempo da ditadura, a gente tinha que tomar essas precauções, né? Se bem que o governo federal parece que não ligava muito para o professor era lixo para eles, né? Aliás, continua sendo até hoje. E
eu lembro que a gente se reuniu com grupos e me evocou aquele tempo dos cristãos nas catacumbas, né? Se reunindo, etc. Então, a gente começava a falar e acabávamos convencendo as pessoas de que é o seguinte, a gente precisa lutar. Se você esperar em que venha a nós o vosso reino, e ao seu reino nada vai acontecer, né? Então, no dia seguinte, esses professores mobilizavam a cidade toda. Daí, a 2 dias, a gente sabia que Jundiaí estava parada por causa daquele pequeno... E assim ia. Por exemplo, eu lembro que em Bragança Paulista, a gente conseguiu nos reunirmos na cripta da catedral, da igreja matriz. É o único lugar, porque só os padres é que cediam espaços para a gente poder se reunir. Porque todo mundo tinha pavor de ceder espaço para professor se reunir, é a vigência da ditadura, né? Mas a Igreja Católica nos apoiou sempre. Então a gente fazia assembleia nas igrejas e nas casas paroquiais, né? O comando de greve de Campinas, por exemplo, ficava na Cúria Metropolitana. E a gente usava o telefone da Cúria para nos comunicarmos com as escolas e tal. Então a gente teve um apoio decisivo da Igreja Católica naqueles períodos de greve, né? E assim, uma repressão ferrada, né? Quantas vezes correr de cavalaria? Quando na época ia, do Quers. na época que ia Do pro Quers. Palácio do Morumbi, gente, quanto correr? Porque vinha policial a cavalo. Os policiais vinham, atrás nós da estávamos gente. no Morumbi, vamos dizer assim, bem perto do Morumbi. Nas grades do palácio. Nas grades do palácio. Nós ficávamos ali e ele mandava, principalmente o Quercia, que eu me lembro muito dos cavalos na época do Quercia. Ele mandava aqueles soldados com escudos. E esses soldados com escudos, eles ficavam bem de frente a gente. E outros cavaleiros, que se não prestasse atenção, o cavalo passava por cima. Porque era assim, a ordem era essa. E aí tinha assim, aquelas tendências mais radicais também, não é? Tinha, que dava A gente pedrada. tinha que tomar cuidado também com a provocação. Sim. Porque algumas pessoas provocavam para ter embate. Nós sabíamos que num lugar onde tinha tanta gente, não dava para se aceitar que houvesse gente que quisesse bater, jogar Porque pedra. era bomba de gás lacrimogêneo. Era bomba de gás lacrimogêneo em cima da gente. Tranquilo, E tinha pessoas de mais idade. Então a responsabilidade do sindicato com relação a isso também, né? Nós nos preocupávamos o tempo Sônia, inteiro. tua mãe chegou aí para São Paulo. A mamãe. Isso. Ela era professora aposentada. Primária. Ela chegou aí em assembleia. Sim. Porque era daquilo que ela acreditava, né? Mas a gente também enfrentou o tempo todo nessa concepção de que, e acho que esses anos todos que a gente teve aí de PSDB no estado de São Paulo, né? Esses 24 anos aí que estão numa mesma linha, parece que a concepção deles é que a escola pública tem que ter um pouco a escola de pobre para pobre, né? Quando muito eles fazem alguns projetos para atender alguns municípios, para, né, atender um pouco a classe média, mas o investimento na qualidade, na democratização da educação, de garantia de educação de qualidade para todos, vem sendo cada vez mais, né, abatida. A gente percebe isso, né? Pois, enfim, eu tive, né, acho que nesse processo aí da PUESP, acho que foi também muito importante essa discussão, né, de construção dessa sociedade mais justa, né, mais humana. Acho que esse processo intenso aí de debate, de discussão, né, tivemos aí muitas greves,
Depois teve momento também que a gente começou a questionar as greves, se a greve também conseguia atingir o nosso objetivo. Era quase que o único instrumento para chamar a atenção do governo. Mas teve momentos que a gente também se punha a pensar, mas aí a gente acaba prejudicando, quando às vezes 3 meses chegava a ter greve de 90 dias, né? E a gente acaba também, de certa maneira, prejudicando as camadas populares que dependem da escola pública, né? Então, os instrumentos de luta, a gente teve aí muito debate, muita discussão, muita crise também entre nós, tá bom, a gente aprendeu a fazer as greves, as mobilizações, né? Mas tinha muito questionamento também entre nós, né? Porque eram muitas greves, todo ano tinha greve, todo ano, né? E também vai tendo um cansaço, um questionamento também desses instrumentos de luta, né? Bom, enfim, acho que a PUESP teve esse papel, né, importante e a partir da PUESP, a gente foi o processo de formação, processo de mobilização das lutas, de enfrentamento das pautas aí da sociedade, dos governos, né? Tanto federal como estadual, né? A gente acabou fazendo um processo de conscientização e de crescimento, de fortalecimento de professores com uma consciência mais crítica na sociedade brasileira, né? A gente tinha, lembro que tinha professores em várias regiões da PUESP que eram, por exemplo, ligados à antiga Arena, ao PDS, era PDS, o Partido da Arena, né? Do Sarney, do MDB, não sei o quê, e depois a gente foi crescendo, né, o grau de consciência e fomos ganhando muitos professores para o Partido dos Trabalhadores, né, sem usar o sindicato como correia de transmissão do partido, mas sem dúvida as discussões acabavam fazendo com que as pessoas tivessem maior clareza das posições, né? E viemos a ter muitos professores na PUESP que acabaram virando secretários de educação, prefeitos, né? Então, a PUESP acabou fazendo escola no estado todo, né? A gente teve, por exemplo, em Jaboticabal, tivemos uma professora que ainda está na diretoria até hoje, foi secretária de educação em Jaboticabal, depois tivemos prefeito em Catanduva, tivemos secretária de educação aqui em Rio Claro, tivemos depois em Guarulhos, né? Enfim, então foi pipocando, tivemos a Janete Bochan, que foi diretora, secretária de Educação do MEC, aí com o governo Lula, né? Enfim, e o governo Lula a gente acabou fazendo muito da prioridade da educação, tivemos muitos avanços, claro que com os limites, porque as desigualdades são muito, o abandono da escola pública não é pequena, né? Mas enfim, tivemos aí um processo intenso aí de lideranças que foram surgindo aí no estado todo e no país afora, né? Nós tínhamos e temos ainda, ele ainda está aqui, um padre que tinha hoje ele é Monsenhor. Ele tinha um programa na rádio, Pinhal, deve ter ainda hoje, e a crítica era muito séria, muito complicada. Nossos diretores da época eram muito bravos ou
não sabiam o que significava aquilo, e diante de um governo do Estado, extrema direita, e falando que a professorinha não era mal paca, era mal casada. Ele tinha essa frase. Nós recebíamos as informações do que estava acontecendo, porque em televisão não era levado, Não era veiculado nada. ventilada a greve, o movimento grevista, que foi muito forte na época. Era 79. Nós começamos, éramos meia dúzia, da escola principal de Pinhal, Instituto Cardeal Leme, a principal escola da época. Nós tínhamos que avisar a direção que estávamos em greve. E essa meia dúzia foi até lá fazer isso. Ela simplesmente disse: peguem todo o material de vocês, porque eu não quero que vocês voltem aqui. E nesse meio, nessa meia dúzia, tinha um casal de professores que era mais idosos ainda, mais idosos, não tão idosos, mas mais que nós. Mas não havia respeito, não houve respeito nenhum. Simplesmente isso, pegue seu material e não volte mais aqui. O Teatro Avenida, na época, ele ainda não estava sendo restaurado, e a gente pôde ficar lá, num espaço pequeno, mimeografando folhetos, mas todo o material vinha de São João da Boa Vista, que alguns de nós ia lá buscar. Que tinha delegacia de ensino, é isso, em São João? E eu não me lembro se já tinha delegacia de ensino em São João. Mas, Casa Branca. como eu conheci o professor de matemática Miguel, você se lembra dele, que é da nossa época, era o pai do Miguel que trazia o material. Saía a gente com o carro para ir buscar o material. Que o Para pai ter do Miguel, alguma coisa, né? sim, Para em que se basear. fazer o convencimento do colega, essas coisas assim, não é? Difícil. Aí, não, eu cheguei, quando eu ingressei, que eu não era nem efetiva nessa época. Eu fiquei efetivada em 78. Eu fui em 79. Aí eu me efetivei e fui para São Simão. Morei 1 ano e meio lá em São Simão. Agora, São Simão, a escola onde eu ingressei, a direção era muito progressista. Nossa, que maravilha. A direção pôs cadeado no portão da escola, então ajudou muito. O professor que não queria parar, parava, porque a diretora fechava a escola. Eu nem me lembro quanto tempo a gente Mas era conseguiu. raridade isso, o Conseguiu. diretor de escola. Quanto tempo a gente conseguiu aderir? Fazer alguma coisa para visitar escolas e conseguir alguma adesão. Foi muito complicado. Para mim, foi complicadíssimo. Eu tinha os outros 5 que eram gente muito afinada com a gente, mas não tinha, não se baseava em nenhuma. Sabíamos quem era Maluf, a que tipo de política ele se. Com que ele se aderia, né? A que tipo de política era dele e tudo, mas
nós sabíamos que ali havia coisas que não dava para aceitar, que vinha de uma forma bem ditatorial. Então, difícil. Então a gente conseguiu na greve o tempo corrido, como todos os outros trabalhadores que contam o tempo, né? Sem contar dia trabalhado. E também a gente não recebia, nós entrávamos, por exemplo, eu comentei como efetivo, eu tinha um certo número de aulas da minha jornada, e eu dava algumas outras aulas extras. Por essas aulas extras, eu recebia menos do que pelas outras aulas do meu cargo. Quer dizer, era a mesma aula que eu dava e eu recebia valores diferentes, né? Então a gente conquistou isso também na greve, nos movimentos todos. Então não tínhamos 13º, né? Salário. Então foi uma série de conquistas, que agora ficaria muito tedioso ficar citando, que nós conquistamos com as greves. Porque essas reivindicações sempre foram colocadas pacificamente para o governo e nunca foram atendidas. Só foram atendidas com as greves. Então, quando um professor moderno fala que não adianta fazer greve, é porque ele não tem história do movimento na cabeça, né? Depois que as coisas se liberalizaram, né, a POSP pôde se transformar num sindicato. E ela hoje é o maior sindicato do país, porque ela tem quase todos os professores da rede pública afiliados a ela. Então o número de filiados é maior de qualquer outro sindicato do país. E nós que alugávamos umas salas na Barão de Itapetininga, no centro de São Paulo, hoje nós temos um prédio próprio na Praça da República, de 15 andares. E graças a essa arrecadação toda que a POSP tem, e as subsedes todas são próprias, inclusive a de Campinas é um prédio de 7 andares. E é uma salinha que a gente tinha. Só que o espírito de luta não é mais o mesmo daquela época, né? Hoje a POSP virou um conglomerado que é difícil de trabalhar com ela. Eu lembro que a gente tentou fazer uma chapa de oposição no CPP, Centro do Professorado Paulista, para conseguir unir as entidades. E quando a gente tentou fazer isso, a gente viu que era muito difícil, porque a gente precisava de cerca de 150 professores do estado todo para formar uma chapa. Era impraticável, né? Hoje na POSP é a mesma coisa. A diretoria da POSP, ela se reunisse toda ela, era quase uma assembleia. Você precisa achar também cerca de 150 pessoas para você formar uma chapa. Então está havendo continuismo. É difícil se organizar uma chapa numa eleição que acontece. E está havendo muito personalismo também. Você abre, por exemplo, algum material da POSP hoje em dia, mais da metade do material é sobre a presidente da entidade, falando sobre ela, sobre a vida dela, que ela fez isso, que ela fez aquilo, que ela fez o outro. Quer dizer, a entidade continua representando os professores, sim, mas há muito personalismo, né? Há muita burocracia e tal. Então, isso daí juntado à qualidade da educação pública que vem caindo paulatinamente, está deixando os professores muito desanimados. Os 3 anos que eu lecionei na PUC de Campinas, eu teria tudo. Eu lembro que muitos professores falam para mim: fica na PUC, por que você vai abandonar a PUC, né? Faça carreira universitária. Mas o movimento era algo que me apaixonava, né? E a opção era muito mais por participar desse movimento, dessa militância, né, e dos movimentos populares, do movimento PT também, né? Enfim, movimento sindical, isso foi muito forte, tomou grande parte da minha vida, né? Então, eu devo muito aí à POSP, né, de tudo que eu aprendi na área da educação,
e o prazer também de ter tido essa experiência de poder realizar muitos dos projetos que a gente viu aí no Cefam, nos congressos da PUESP. Imagina que na PUESP a gente tinha, em 83, quando eu entrei, comecei a participar dos congressos como representante de escola, 84, 85. Todos os anos tinha congresso estadual da PUESP, congresso estadual da CNTE e congresso da CUT. Então, você imagina que era congresso todos os anos, né? E o processo de elaboração das teses, de discussão, de preparar as intervenções nos congressos, de organizar. Então, foi um processo que, né, de muito diálogo, muito debate, muita discussão, muita militância, né? Nós chegamos a organizar, eu lembro, um congresso da CNTE aqui na Unicamp. Era um congresso nacional, vinham os professores do Brasil todo, e a gente foi, conversou com o pessoal da Unicamp, até era o marido da Teresa Soler, ele era o prefeito da Unicamp naquela época, da cidade universitária, e negociamos que a gente ia fazer o congresso lá dos professores. Só que aí teve greve dos professores da Unicamp, e aí em janeiro, em vez de sediar o congresso, eles tinham que fazer reposição de aula, iam ter aula, né? E aí não podia fazer os alojamentos por conta das aulas. Aí nós tivemos que nos virar para arrumar alojamento em Barão Geraldo, as escolas estaduais, Paulínia, Campinas, arrumamos, enfim, um congresso imenso, né? Acho que em torno de 3.000 professores do Brasil todo. Imagina para organizar o congresso, e ficou aqui de responsabilidade da subsede de Campinas. Íamos a congressos interestaduais, como no caso o congresso lá na Universidade da Paraíba. Nossa, em João Pessoa, né? Em João Pessoa. Nós fomos 2 dias e 2 noites de viagem de ônibus. Uhum. De João Pessoa a Campinas. Campinas a João Pessoa. Cheguei com os pés que eram 2 bolas. Ainda bem que estavam no chinelinho. Todo ano tinha eleição do Conselho de Representante da PUESP e a cada 2 anos a eleição da diretoria, né? Então, nesse processo, com esse grupo de professores, foi que a gente foi se politizando, compreendendo cada vez mais a importância da organização, e a gente passou então a atuar nas instâncias da PUESP. Aí me candidatei a representante de escola, depois comecei a conselheira, conselho de representante da PUESP, todo ano tinha eleição, a gente atuava. Enfim, a gente fazia uma divisão de telefonemas para ligar para as pessoas, para estar sempre contando, vai ter reunião de negociação com o governo, a gente precisa levar o pessoal para São Paulo, para participar das assembleias em São Paulo, participar dos congressos, as greves, muitas lutas, muitas greves, né? Tivemos momentos de governo, eu lembro que esse primeiro período era o governo Franco Montoro, que deixou saudade, porque foi um governo que tinha diálogo, que tinha, né, que tinha um respeito à organização dos professores, né? Nós fizemos greve, e um dos secretários de educação, por exemplo, do Montoro, era o Paulo de Tarso. O secretário, nós lotamos numa greve, fizemos uma manifestação imensa lá no Palácio dos Bandeirantes, né? Palácio do Governo, e o secretário apareceu na janela para falar. Ele ficou emocionado de ver aquela multidão de professores reivindicando, querendo melhores salários, melhores condições de educação.
e ele foi na janela, né, ficou emocionado de ver tantos professores, que era professor que não parava mais, ônibus e ônibus e ônibus. Enfim, como depois também nós tivemos outros governadores mais duros, menos sensíveis à situação da educação, né? E a educação na nossa sociedade, durante muito tempo todos os governantes falam da prioridade à educação, mas na maioria das vezes da boca para fora, né? Na prática, as políticas, as prioridades nunca foram muito educação, né? No período que eu militei na PUESP, depois a gente teve o governador, nós tivemos o Orestes Quércia, né? Depois o Fleury, enfim, tivemos aí uma série de governos. E, por exemplo, no governo Quércia ficou claro que ele mudou a prioridade, passou a ser, a grande prioridade era o asfalto, as estradas. E aí a gente fazia esses estudos, as análises mostrando que as estradas passaram por cima da educação, né? E, enfim, e até nas reuniões de negociações com o governo, né, o próprio governo, depois no Mário Covas, eu lembro que eu já estava na diretoria, participei de reuniões no Palácio dos Bandeirantes, onde o governo se admirava dos estudos da PUESP, né? Eu lembro que o secretário de Finanças, né, falava, olha, os estudos são consistentes, o Covas, enfim. Mas assim, né, a PUESP é um sindicato onde o fôlego é imenso, que é uma base estadual, né, a gente nunca teve imposto sindical e ainda bem que não, né, a gente construiu o sindicato com contribuição aí dos professores, né, e, portanto é espontânea, quem quer se filia, quem não quer não se filia. E a PUESP acabou crescendo e foi um sindicato que teve peso nessa luta toda da redemocratização, pois da Constituinte, né, em 88 teve um movimento, a PUESP fazia caravana, a gente chegava a levar 50 ônibus para Brasília para ir lutar pela Constituinte, né? E ia para a Assembleia Legislativa, ia de gabinete em gabinete, fazia abaixo-assinado, ia atrás dos deputados. Então, a PUESP foi uma escola de cidadania, de conscientização, de compreensão das desigualdades sociais que o Brasil vivia e vive, né? A PUESP foi um processo educativo muito rico, né? E claro que esse vínculo que a gente ia tendo com os professores, com essa linha de frente, né? Eliana teve um papel importante, todos os professores aí, mas ela era uma grande liderança nossa aqui em Campinas, né? Então foi um processo intenso aí de mobilização, de organização, de fazer reuniões, né? As campanhas de lutas, enfim, lembro uma vez a gente fez uma greve grande e acabamos ocupando lá a Assembleia Legislativa, ficamos quase um mês lá dormindo nos gabinetes dos deputados, os professores tomava banho, fazia uma organização lá, não tinha água, e a população ia doando água, ia doando alimentos, e a gente ocupou, se paralisou a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Você já imaginou o que é estar em greve? Estar trabalhando muito mais do que se estivesse na sala de aula? E a gente estava começando uma discussão ainda de fazer um fundo de greve. Tipo assim, como os sindicatos do ABC faziam. Tem que ter um fundo de greve, gente. Como que as pessoas vão se sustentar? Mas, não sei. Hoje tem, será?
Mas, infelizmente, esse sindicato também já não é o mesmo. Muitas vezes eu precisei dele, porque depois que houve algumas ações que a gente entrou contra alguns governos porque não respeitaram a isonomia salarial, a gente entrava com as ações e queria acompanhá-las, porque sabia que tinha que acompanhá-las. E foi muito difícil, porque anos e anos e anos, e eu, na minha modesta opinião, deixou muito a desejar. Deixa muito a desejar. Porque houve momentos que você tinha que marcar uma audiência para poder saber das suas ações. Mas e daí? Não. A POSP, ela fez sim o que ela podia fazer dentro das condições políticas. A POSP conseguiu muita coisa, né, para os professores, para a educação de maneira geral, mas ultimamente está sendo muito difícil, né, porque até mesmo as demandas judiciais que a POSP ganha, elas custam a ser implementadas, né? Nós temos um processo já ganho em última instância que nos dá um reajuste imediato de 10%, né? E que ele não é cumprido. Simplesmente não é cumprido. O governo alega que não tem recursos para fazer isso, né? Mas recurso é uma questão de prioridade, né? Se você consegue dinheiro para fazer um estádio olímpico e não sei o que, fazer tal, por que você não vai conseguir dinheiro para isso? É só você fazer um estudo de prioridades que você vai conseguir o dinheiro, sim. É possível. Então a POSP no momento ela está um tanto ineficiente, não está conseguindo fazer grandes coisas. Ela não está mais tanto ligada na escola, porque antes a POSP estava viva na escola. Tinha o representante de escola, tinham as demandas, tinham reuniões para tratar de educação também, não só das questões sindicais, né? Havia, por nossa insistência, né, das pessoas que pensam como eu, a gente conseguiu fazer um congresso de educação na POSP, um congresso anual de educação, em que a gente tratava, não era o congresso da entidade, era um congresso de educação, em que a gente tratava dos temas educacionais, né, propunha demandas ao governo sobre a questão educacional, etc. E hoje essa parte da POSP está deixada de lado, né? Quando a gente reclama, já aí vem todo um arrazoado que não está assim, nós estamos conseguindo isso, conseguindo aquilo, etc. Mas na realidade das escolas, que eu ainda tenho um pouco presente, que faz apenas 3 anos que eu me aposentei, na realidade das escolas isso não acontece, né? A escola em que eu me aposentei foi um supletivo. Supletivo, que é educação para adultos, né? E a entidade, a atuação da entidade dentro dessa escola era muito precária, né? Ela só tinha algum valor pelo fato de eu estar lá e ter sido diretor da POSP, participado de 19 greves e tal. Então, só por isso. Depois que eu me aposentei, saí de lá, se você fala em APOSP, o pessoal nem sabe direito se é filiado ou não. Às vezes são filiados por inércia, porque era descontado no Olerite, e continuou sendo descontado, né? Quer dizer que a entidade não está mais viva nas escolas, né? Os candidatos, por exemplo, para você fazer parte do conselho, vem lá uma lista você tem que escolher cerca de 20 nomes, né? De uma lista muito mais ampla do que 20, e você não conhece a maioria das pessoas, né? Naquele tempo, quando a gente tinha que escolher 8 nomes de uma lista, todos eram os que eram eleitos, eram todos conhecidos, né? A gente tinha uma votação expressiva, né?
um colega de Buritama, inclusive, uma vez brincou comigo, Ronaldo, com a votação que você teve nesse conselho, você teria sido eleito prefeito de Buritama, né? Você tem mais votos do que o prefeito teve. Eu falei, mas Buritama é uma cidade pequenininha, mas para você conseguir esse número de votos é porque tem que ter representatividade, né? E não era só eu, lógico, eram vários conselheiros da cidade, por exemplo, Eliana Zago também foi tesoureira da POSP durante muito tempo, que é um dos nomes mais importantes do movimento, que é de Campinas, também tinha votações expressivas. Elza Bittar, já falecida, né? Elza Janete Bittar foi vice-presidente da POSP, era de Campinas, e ela morreu com Alzheimer há pouco tempo e saiu na POSP notícia. Elza Janete, falecida. Ela era conhecida como Elza Bittar, né? E a POSP não teve nem a dignidade de fazer um necrológio digno de uma pessoa que foi tão importante no movimento, né? Então, a atuação hoje da POSP está bem abaixo daquilo que a gente esperava de uma entidade de classe combativa. Tanto que o CPP está aparecendo bastante, porque ele é mais organizado, né? Ele se preocupa com o atendimento do funcionário, aquele atendimento que é o corriqueiro de todo o sindicato, né? O seu departamento jurídico é bem organizado, enquanto da POSP não é tanto assim. A única vez que eu entrei pela POSP com uma demanda com o Estado, eu perdi, tive que fazer um cheque pagando para a Fazenda a minha parte do prejuízo de ter entrado em ação, né? Quer dizer, é muita negligência, porque hoje uma demanda trabalhista hoje é muito raro que o empregado não ganhe. O empregado entrou na justiça contra o patrão, ele ganha, né? Só se o advogado for muito incompetente mesmo. A minha irmã é advogada trabalhista e é raro ela perder alguma causa, né? Então, e a POSP conseguiu perder essa causa que eu entrei pela bagunça do seu... Perdia-se documentos, enfim, é muito desorganizado, né? E hoje não está muito diferente. Tanto que quando se ganha alguma coisa, você precisa lá investigar se o teu dinheiro já chegou, porque a POSP não avisa você que você ganhou e aquele dinheiro fica lá parado, lá rendendo lá da entidade e o professor não recebe, né? Como toda profissão só vai aumentando o número de pessoas, e também há o problema de os da ativa virem já sendo dos inativos, e havia toda essa problemática aí. Então foi fugindo um pouco de ser assim, de oferecer tudo isso para o professor, essa assistência particular a ele, que existiu em algum momento, não é isso? Que hoje não é possível. Fica difícil você, como eu tomei um ônibus aqui em Pinhal, fui até o sindicato, tive que marcar uma audiência com advogados das minhas causas, junto com a presidente. E é difícil, porque você fica numa situação que você respeita o seu sindicato. E muito complicado a gente acompanhar essa evolução, entre aspas, né? Porque ficou difícil. Para me desfiliar, foi muito complicado. Eu não me desfiliei. Eu tinha alguma ação correndo. Eu abri mão dela
para poder me desfiliar. Porque foi colocado dessa forma. Eu teria que arrumar um outro advogado para acompanhar a minha ação se eu quisesse me desfiliar. Ora, se estamos numa democracia, por que não me desfiliar a hora que eu queria me desfiliar? Eu já estou aposentada há mais de 20 anos. Eu me desfiliei o ano passado. E você ainda recebe, né? O informativo que você estava falando também. Recebo e é descontado no Olerite a mensalidade. Mas assim, pra que eu procuro a POSP hoje? Eu fiz um curso durante um tempo e hoje eu vou lá para fazer declaração de imposto de renda para ver cargos. Todo ano. A distância também, no meu caso, né? Porque a Bea eu mora acho em Campinas que e eu moro em Pinhal desde 2003. A distância é muito desfavorável mesmo, sem pegar outros fatores. Mas que realmente distanciou tanto física quanto interiormente, vamos dizer assim. Eu acho que depois de muito tempo assim de aposentado, esse vínculo vai esgarçando mesmo, não vai? Porque há uma renovação. A gente vai querendo as mesmas coisas que a gente queria lá naquele início e não está sendo possível mais. A gente tem até que compreender o porquê. Mas há certos problemas que a gente não compreende. É difícil até para ler um boletim hoje depois. O tipo de teor, a forma de abordagem. Novos tempos, novos tempos. Quando não se percebe mais representado, perde o sentido, né? Perde sentido. Se sente usado às vezes. É isso. Tem mais alguma coisa, Não. minha amiga? Acho que nós abordamos, o necessário. Né? Não esquecemos da casa do professor, não esquecemos dos cursos, que é importante para muitas pessoas, são os únicos cursos que podem fazer. Né? Agora, sabe, uma coisa ainda que me dá prazer quando em alguma manifestação grande, essas em Brasília, essas na Paulista, quando eu vejo a bolona lá da POS e tal, ainda falo. Mas isso... Mas não sei, é uma coisa. A massa não tá lá. E nós não... Tá o nome. São as nossas lembranças também, que elas são muito fortes ainda, né? Nós fomos a Brasília. Não conheço Brasília, mas eu estive lá, nos 3 poderes. Foi concentrado. Né, Bea? Foram muitas... Não foram muitos ônibus não, dessa vez, né? Eu nem sei se Você não foi, né? não. Eu fui. Mas foi assim, bate e volta. Bater e voltar em Brasília não é fácil, não.